Duas motos de excelente qualidade que fizeram muito sucesso aí no finalzinho da década de 90 e começo dos anos 2000. Eu estou falando de nada mais e nada menos do que da Honda CB500 e da Suzuki GS 750. Motos que fizeram muito sucesso nessa época, que se tornaram sonho de consumo de muitas pessoas e até hoje provavelmente é o sonho de consumo aí de muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo. E o que é o mais interessante, cara, são duas motos extremamente robustas, extremamente bem construídas, confortáveis, econômicas pela cilindrada e ainda hoje pode ser um excelente negócio, visto que a gente vai encontrar essas motocicletas aí em bom estado, é lógico, na internet, na faixa aí de uns 15, 25 mil reais. Eu tô gravando esse vídeo em 2024, dependendo do ano, com 15 mil reais você não consegue comprar nenhuma bis, certo? E com esse valor, de repente você consegue colocar aí na sua garagem uma moto top de 500 cilindradas, com preço de bis, preço de Titan, de Twister e de Face. E exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, compartilhando com vocês as minhas opiniões de ex-proprietário e de mecânico que trabalhou muito na época com essa moto. Isso que é uma moto bem antiga, então a questão de manutenção e peças a gente tem que levar em consideração e eu vou dar uma série de detalhes para vocês nesse vídeo. Mas antes disso, já sabe, né? Dá uma moralzinha pro Moto Filé, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dúvidas ou sugestões, escreva aí nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo todo mundo. Recomendo demais, depois que vocês assistirem esse vídeo, primeiro link da descrição é o link do Linktree. Todos os produtos que eu já demonstrei aqui no canal Moto Filé e fizeram sucesso, os links estão dentro lá da Linktree, tudo atualizado, toda semana eu atualizo um por um, melhor preço e melhor vendedor. Segundo link é um link de acesso à comunidade Moto Filé no WhatsApp. Você vai entrar na comunidade Moto Filé, escolhe lá um grupo de oferta e eu mesmo vou compartilhar dentro dos grupos ofertas que eu encontro na internet. Como eu trabalho com e-commerce, para mim chega muito filezinho, não só da minha loja, como de outras lojas, de vários marketplaces, e eu vou compartilhando os links com vocês nesses grupos. Terceiro link é um link de um curso que eu desenvolvi com o meu irmão do canal Posso Ver com a Mão. Tem tudo a ver com esse vídeo, porque são técnicas que a gente explica para você comprar uma moto usada no mercado particular. Todas as técnicas que a gente utiliza, a gente compilou num curso e está disponível aí nesse terceiro link, um videozinho para vocês assistirem. Tá? Depois que assistir esse aqui, assiste esse videozinho aí que vai explicar melhor do que se trata esse curso. Mas vamos lá. Honda CB500, tá? Fez muito sucesso aí, né, no final da década de 90, comecinho dos anos 2000. E GS 500 da Suzuki também fez muito sucesso. Na verdade, ambas as motos aí elas eram concorrentes. E o que tem mais de interessante nessas duas motos? Que passado todos esses anos, essas motos, nenhuma delas possui defeitos crônicos. Leandro, o que é defeito crônico? Defeito crônico é um problema que a moto tem, que ele aparece do nada, né? Não é um erro de manutenção, não é um erro de uso, é um problema de fábrica, um defeito de fabricação. Que você vai lá, do nada o defeito aparece, você corrige, mas você já tem que ter a ciência que depois de um tempo ele vai voltar novamente. Um exemplo clássico aí de um defeitozinho simples, mas caro para arrumar, é da Yamaha R1, né? Ela tem um defeito crônico aí no motor de arranque, que do nada o motor de arranque simplesmente ele para de funcionar, né? Principalmente com o motor quente. E simplesmente, né, na maior parte dos casos não tem conserto, você tem que pegar o motor de arranque, jogar fora e colocar um novo. Tá? E o novo original custa muito caro, né? Na época aí custava aí quase 10 mil reais o motor de arranque desse daí. Hoje em dia existem os paralelos que custam mais barato, mas mesmo assim são motores de arranque caro, né? E pela lógica, né, se um motor de arranque original não dura nada, quem dirá um paralelo? Então, via de regra, a pessoa que compra um R1 ela já vai ter que ter a ciência que de tempo em tempo ela vai ficar trocando o motor de arranque. Isso é um defeito crônico e isso não ocorre em nenhuma dessas duas motos que eu vou falar aqui nesse vídeo. Só para efeito, tá, de curiosidade aí,
eu já fui o feliz proprietário de meia dúzia de CB500 aí, né? Do ano 2000, 2001, 2002, eu tive uma 2005 que foi o último modelo. GS500 eu nunca tive nenhuma. E vou explicar para vocês por que eu nunca tive nenhuma. Ah, Leandro, você não gosta? É uma moto ruim? Não, é uma moto excelente. Mas por que eu não tive nenhuma moto? E aí a gente já vai começar a entrar nos pontos que vocês têm que ter atenção, caso de repente depois de assistir esse vídeo vocês cogitem e pesquisar e adquirir uma dessas duas motos. Primeiro ponto da GS500 que fez com que eu não fechasse o negócio, não comprasse uma GS500. Primeiro ponto, quando a gente compara a CB500 e a GS500, ou seja, Honda e Suzuki, na minha opinião, como consumidor e como mecânico, a Suzuki ela tem uma engenharia e uma construção superior à Honda. Tá? Superior à Honda, na minha opinião. Uma engenharia muito mais detalhada, muito mais cuidadosa. Então isso daí traduz, né, na prática em uma moto ser mais robusta, certo? Só que em contrapartida, uma engenharia mais detalhada, de repente você vai precisar, para eles fazerem a mesma coisa, eles utilizam mais peças, mais detalhes. E a Suzuki tem um grande problema, que não é problema, que é o contrário da Honda, né? A Suzuki tem um grande problema de rede de concessionária que praticamente não existe e peças no mercado que praticamente não existe. E isso não é de agora, isso é desde sempre. Então um dos principais motivos, mesmo eu sendo mecânico e tudo mais, de na época nunca ter tido uma GS500, em primeiro lugar foi justamente a questão relacionada a peças. E eu vou explicar para vocês. Outra questão é a posição de pilotagem aí da moto. A CB500 é uma moto que é uma continuação ali da CB400, 450. Comenta aí quem já andou numa CB400 ou 450. São motos extremamente confortáveis, extremamente prazerosas de você andar. E a CB500 é a mesma coisa. Tanto em nível de vibração, nível de ruído, posição de pilotagem, posição das pernas. A GS500 ela tem uma posição um pouco mais esportiva. Então se de repente você gosta, aí já fica a dica. Principalmente as primeiras versões, né? Até o ano 2000, até o guidão dela era aquele guidãozinho mais fechado, não é aquele guidão padrão, né, de ferro que a gente encontra na maioria das motos. Então você fica com as suas pernas um pouco mais para trás e o seu corpo um pouco mais projetado para frente numa posição extremamente esportiva. Para mim que tenho 1,80 m e não sou muito chegado em moto esportiva, isso era um outro problema. Tá? Então, basicamente, eu nunca comprei GS500 por esses dois motivos. Primeiro, questão de peça, posição de pilotagem e, em terceiro lugar, a CB500 ela vendia muito mais. Então, era muito mais fácil eu fazer uma negociação e eu comprar uma CB500 do que uma GS. Geralmente, na época que a gente tinha uma GS500, eles sabiam o que tinha e pediam realmente o quanto a moto valia. Para mim, eu tenho que comprar uma moto boa num preço interessante. Então, também, essa época da negociação, essa parte da negociação pesava, porque daí eu acabava tendendo para uma CB500. Justamente pelo conforto, pela facilidade de encontrar peças e pela facilidade da negociação. Voltando à questão aí das peças, né? Porque daí você vai me falar, Leandro, então hoje em dia, em 2024, é fora de cogitação uma GS 650. Porque se lá na época que ela era produzida já era difícil encontrar peça, imagina hoje em dia, 10, 15, 20 anos depois. Quando eu estou falando, né, final da década de 90, meados ali dos anos 2000, não existia internet praticamente, não existia Mercado Livre, não tinha Shopee, mal tinha Google, tá? Então, quando eu precisava, por exemplo, se eu tivesse uma GS500 e eu precisasse de um retentor de bengala, o que eu ia ter que fazer? Pegar o telefone e começar a ligar nas motopeças para ver quem tinha na região. Se eu não encontrasse, eu ia ter que perder praticamente metade do meu dia, ir lá no centro de São Paulo, na General Osório, e começar a rodar em loja por loja procurando as peças que de repente eu fosse precisar para uma possível GS que eu comprasse. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Hoje em dia, se você precisa de um retentor de bengala de uma GS500,
Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, existe uma série de marketplaces, você pode entrar no Google, existe uma série de sites. Se de repente você não acha aqui no Brasil, a GS 500, por exemplo, foi uma moto que vendeu no mundo inteiro. Você entra lá no eBay, no AliExpress, provavelmente você vai achar. Então, 10, 15, 20 anos depois, é mais fácil encontrar peças para essas motos do que naquela época. É lógico, são motos antigas. Então não adianta, né, você, vamos fazer uma comparação com uma CB500 2024, 2023. Você ligou na concessionária, a peça está lá. Né? É muito mais fácil você encontrar peças de moto nova. Então, na verdade, toda essa negociação é aquela velha história do prêmio e do risco, Você vai comprar uma moto de 500 cilindradas, vai pagar o preço de uma moto de 125, só que você tem o risco, e às vezes você tem uma certa dificuldade de achar alguma peça de carenagem, alguma peça mais específica. Mas esse aí é o famoso prêmio pelo risco. Agora, com relação, né, à questão de manutenção, alguns defeitos que eu encontrava nessas motos aí na oficina. Muita gente não cogitavam comprar uma CB500 e partiam, por exemplo, uma GS500 justamente pelo fato da Honda CB500 ela ter uma refrigeração líquida. Né? Igual aqui a Vulca, ela tem um radiador e a GS500 não tem radiador de água. Né? Não tem o radiador. Então as pessoas, sistema de arrefecimento só dá problema, só dá dor de cabeça, problema de bomba, vazamento. Qual é o segredo do sistema de arrefecimento? É manutenção. Você pegar o manual, o líquido de arrefecimento ele é sempre trocado por quilometragem. Por quilometragem não, por tempo. Então se no manual está falando para você trocar a cada 4 anos, um exemplo, reduza na metade. Você nunca vai ter problema com o sistema de arrefecimento. Coloque o fluido que o manual pede. O fluido que o manual pede já vem diluído, prontinho, do jeito que tem que ser. Evite comprar fluidos para você fazer a diluição, porque se você errar na dose, ficar muito fraco, pode ter corrosão, ficar muito forte, pode ter corrosão. Sistema de arrefecimento de água não conversa com água de torneira. Né? Sistema de arrefecimento da moto por fluido não conversa com água de torneira. Vou pegar a mangueira e lavar. Os sais minerais vai funcionar como se fosse um vírus ali dentro do seu sistema. Então, com o tempo, ele vai acabar enferrujando. Então, se ele já estiver sujo e tal, você vai ter que usar produtos específicos para fazer uma limpeza. Tá? Eventualmente, se você precisar aplicar água, você já sabe que o vírus está lá. Então, você vai ter que diminuir ainda mais o intervalo para fazer essa manutenção. Então, você fazendo isso, é só benefício você ter uma moto arrefecida aí, né, que trabalha com sistema de líquido de arrefecimento. E justamente isso é um ponto negativo, o fato de não ter na GS500 é um fato negativo, por ela ter uma refrigeração a ar, que uma das principais características da GS500 aí, né, um defeito que a gente pode chamar, é o consumo excessivo de óleo. Né? Porque o motor ele trabalha mais quente, não existe uma troca de calor com a eficiência que tem no sistema de arrefecimento, então o nível de óleo ele tem uma tendência a baixar e daí gera um outro problema, porque às vezes as pessoas descuidavam do nível de óleo e a moto começava a fumar, bater saia e daí é uma grana preta para arrumar. Então, basicamente o problema que existia na CB500 era problemas voltados ao líquido de arrefecimento por erro de manutenção e na GS500 um problema de motor também pelo descuido no nível de óleo. Outros problemas que apareciam aí nessas motos, problema relacionado à parte de carburador, são duas motos carburadas. Então, com o combustível que existe aqui no nosso Brasilzão, esses componentes sofrem demais. Então, precisa ter uma atenção, um cuidado, mas a manutenção de carburadores é um serviço relativamente simples. Tá? Basta encostar numa oficina, né, de qualidade aí, não é bicho de 7 cabeças encontrar peças, geralmente é uma troca de giclê, uma troca de diafragma, às vezes uma agulhinha de boia que começa a vazar, não tem tanto segredo. Tá? Outras questões, essas motos, elas tinham, motos mais antigas, elas têm uma tendência a dar alguns defeitinhos da parte elétrica também, mas às vezes é um pisca que para de funcionar, é um mau contato no chicote que passa aqui próximo do chassi, nada mais sério. Então, em resumo,
é isso daí, certo? Duas motos que de repente eu aconselho vocês saírem desse vídeo e pegarem, assistirem outros vídeos, né? Onde, né, da moto andando, né? Pegando uma rodovia, né? São duas motos que andam bem, ambas as motos chegam aí próximo dos 200 km por hora, até passa dos 200, tá? A CB500 ela tem mais potência, tem mais torque do que a GS 500. Só que a CB500 ela tem um funcionamento assim mais linear, né? Aquele funcionamento mais confortável, e a GS500 ela tem aquele um funcionamento um pouquinho mais áspero, porque ali na faixa dos 6, 7 mil RPM, onde ela pega o torque dela mesmo, quando você acelera para valer, ela dá um tranco assim que parece até que como se você estivesse andando num carro turbinado, né? Então são motos bem parecidas, né? Com a diferença aí que, na minha opinião, né, eu falo assim, nunca tive, mas na época de oficina eu tinha muitos clientes que eles eram extremamente recorrentes, então todas as manutenções eram feitas lá. E, inclusive a gente, né, às vezes final de semana, eu com esses clientes, a gente pegava uma estrada, andava e a gente trocava as motos, né? Vai com a CB, eu vou com a GS. Então, na época eu tinha a oportunidade de andar e conhecer a moto e sentir a moto, né? São basicamente, né, quem já andou, né, eu tô até aqui com uma intrudinha, né, da Suzuki, né, você anda na moto, você sente aquela robustez, você sente aquela moto firme, né? E a Honda ela tem aquela característica de ser uma moto assim lisa, né? Ser uma moto confortável que parece que desliza. Então, duas motos excelentes, tá? Considere-se aí assistir os outros vídeos, considera depois assistir o vídeo do curso que eu falo para vocês pegarem todas as manhas. Esse curso que eu desenvolvi vai funcionar como uma luva, né, para vocês fazerem a pesquisa dessas motos, porque uma série de detalhes de tudo que você tem que analisar quando você for lá ver a moto. E acima de tudo, se você não adquirir o curso, se você não tiver um conhecimento suficiente, tá? Não caiam, tá? Quando vocês forem lá ver a GS ou a CB500, não caiam na pegadinha do kit de pintura. Às vezes o cara tem uma moto toda maiada, trocou o kit, aí você olha lá, tá tudo novinho, aquele kit bonitinho, sem nenhum risco, sem nada, e a moto é uma verdadeira tranqueira escondido por baixo desse kit pintadinho, tá? Então, antes de você fechar negócio com esse tipo de motocicleta, chame o mecânico, chame algum colega seu que manje para realmente ir lá ver ponto por ponto. Olhe o motor, vê se o motor não foi lavado, às vezes o motor tem algum vazamento, o cara lavou lá para vender para você. Presta atenção, porque não é tarefa simples comprar esse tipo de motocicleta. Outro detalhe, se tiver barato demais, uma moto dessa, abaixo de 15 mil em 2024, ou você deu sorte que a pessoa não sabe o que tem na mão, que é praticamente impossível hoje em dia, ou tem BO nessa moto, que quando a moto realmente ela filé, ela vai estar muito mais próximo dos 20 mil do que dos 10 mil. Aí, beleza? É isso aí, duas motos top que eu teria fácil na minha garagem hoje em dia, em 2024. Valeu e até a próxima.